Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar de Tekken, uma franquia de jogos de luta muito bem conhecida. Se você nunca ouviu falar, é provável que você nem exista. Mas não é sobre os jogos que eu quero falar, mas sobre algo muito melhor. A adaptação para o cinema de 2010. Na verdade, nem sei se esse filme foi pro cinema, ou se saiu pra TV direto, ou sei lá. Roda forte a vinheta, eu quero Tekken, 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 tá. O filme já começa nas poucas ideias, com uma narração em off explicando por que o mundo tá do jeito que tá. Basicamente, os governos mundiais foram incompetentes ao lidar com a guerra ao terror, acabaram sucumbindo e as Mega Ultra Blaster corporações assumiram o controle de toda a parada. Mais especificamente, 8 grandes corporações de destaque, sendo a mais parruda delas a Tekken, é claro, que além de ocupar o território dos antigos Estados Unidos da América, também é responsável por organizar um torneio chamado Punho de Ferro, que significa Tekken. Tekken significa Punho de Ferro, pelo menos eu acho. Uma competição de artes marciais onde cada corporação vai colocar um lutador representante, em cima do qual ela investe pesado, a fim de mostrar que não está pra brincadeira. Então não é um simples torneio, é meio que uma ferramenta para garantir o controle, mostrar ao mundo quem que manda, e também, é claro, funciona como pão e circo pra galera no geral. E pro povão sentir que tem alguma influência, volta e meia calha de participar um sujeito que é meio que um representante do povo. Não tá lá pra lutar pra nenhuma mega corporação específica, mas sim pelas pessoas no geral. Alguém vindo da Forja, como é denominado as regiões periféricas do mundo de Tekken. E quem nos explica tudo isso, é claro, é o nosso protagonista, Jin Kazama, o mesmo do jogo, esse cara de cabelo arrepiado, que tem uma versão demoníaca que inspirou a marca da maldição do Sasuke, pelo menos é o que dizem. E no filme é esse maluco aí, sem o lado Devil. Temos alguns flashes meio que spoileando o que vai acontecer lá pro final do filme, e então Sick Pups começa a tocar, iniciando o ponto alto do filme. E tenho certeza que todo dia o Sick Pups ora agradecendo pela existência desse filme, porque foi através dele que eu conheci a banda e virei fã. Sonzeira rolando no fundo, enquanto Jin é perseguido por vários membros de gangue. Pura adrenalina. A algazarra continua até o exército da Tekken intervir e pedir gentilmente para que parem com a perseguição, provando por A mais B que gentileza gera gentileza. O Jin aproveita isso e sai vazado. Vai até um galpão onde fica um cara lá, que descobrimos ser parte de uma célula revolucionária ou algo assim. O Jin rouba coisas para ele, entrega para ele uma esfera high-tech e pergunta o que é aquilo afinal. O cara começa a explicar, dizendo que aquilo lá vai abrir portas para a comunicação à distância, vai facilitar a revolução, não sei o que. E o Jin fala, meu irmão, para com isso, para de me enrolar e me paga. Maluco, tu é doido? Foi tu que perguntou pro cara o que era aquilo? O cara paga o Jin, só que o Jin fala, não foi isso que a gente combinou, o cara pega e paga certo, joga um chamego convidando o Jin pra participar da revolução, porque daí ele ia roubar de graça pros caras, mas o Jin fala, tô suave, e vaza dali. Vai pra um bar, quita sua dívida e vai comprar algumas coisas de um traficante, um pouco de café, uma laranja e chocolate, coisas caras naquele mundo de Tekken. E é nesse momento que percebemos que não estamos tão longe daquela realidade afinal. Sério, como é que o café chegou nesse ponto? Antes do Jin sair, 2 caras vêm falar pra ele, maluco, tu é foda, tu é muito foda, tu tem que entrar na nossa causa. Mas ele recusa, porque o Jin não luta por ideologia, ele luta por algo muito mais dignificante, ele luta por grana. É dane-se o mundo porque ele não se chama Raimundo, ele se chama Jin. Somos então apresentados a mãe barra mentora barra mestra do Jin, a digníssima Jun Kazama. O Jin oferece o café e a laranja que comprou pra ela, e ela logo se liga, esse moleque tá envolvido com coisa errada. Como é que ele conseguiu dinheiro pra conseguir isso? E ele já começa a tomar esporro e sermão ali mesmo. Ele começa a retrucar com um monte de asneira sem sentido, fala que vai entrar pro torneio Punho de Ferro porque lá os caras pagam, e ela fala, não quero você metido com a Tekken, tá entendendo, moleque? A discussão continua, mais sermão rola, e descobrimos que a questão sobre o que aconteceu com o pai do Jin meio que é um tabu ali. O pai dele morreu, é só o que ele tem que saber, nada mais além disso. Parece que a mãe dele esconde algo dele. E justificadamente, uma vez que o pai dele é o Kazuya Mishima, que é basicamente um baita pau no tórax. O próximo herdeiro da Tekken é filho do Heihachi Mishima. Heihachi Mishima is dead. Tá não, no filme ele tá vivo. E pasmem, nem é tão FDP igual aos jogos. Só que o Jin ainda não sabe disso. Nem que o pai dele é o Kazuya, nem que o vô dele é o Heihachi, e nem que o Heihachi é menos FDP. Brigado com a mãe, ele vaza, sai para esparecer um pouco.
Ou melhor, dar uns amassos ofertando chocolate em troca. Enquanto ele tá no bem bom, uma movimentação estranha começa do lado de fora. Duas operações em paralelo iniciadas pela Tekken, a comando do Kazuya. Uma pra acabar com a farra da galera da célula revolucionária, que usando aquela esferinha que o Jin tinha roubado, estão forçando a entrada dentro do sistema de vídeo da Tekken para transmitir uma mensagem para o povo. Enquanto alguns outros soldados são enviados diretamente para a casa do Jin à procura dele. Obviamente não encontram ele lá e perguntam pra mãe dele onde é que ele tá. Ela diz, vão se ferrar, e começa a sair na porrada com os caras. E acaba em tragédia, com a casa do Jin completamente explodida, levando sua mãe a óbito. Ele fica emputecido e nesse momento, quando a água bate na bunda, ele inicia seu plano de vingança contra a Tekken. Mais especificamente, o cara que tá no topo, Heihachi Mishima. O plano do Jin consiste em 3 etapas. Me classifico para participar do Punho de Ferro, venço o Punho de Ferro, e quando estiver diante do Heihachi recebendo a condecoração, eu finalizo o véio. Depois disso, só Deus sabe, o que vier é lucro. Sendo da plebe, para poder participar do Punho de Ferro, a pessoa precisa derrotar um lutador selecionado pela Tekken, que no caso é um personagem do jogo, o Marshall Law, que no plot só aparece para tomar uma sova do Jin. Só um degrau para ele entrar no Punho de Ferro, basicamente. Nessa parte também somos apresentados a outro personagem que vem direto do jogo, mas a caracterização dele é tão pobre que tu nem percebe de quem se trata. E sim, estou falando do Steve Fox, que no filme ele é o cara que fica selecionando a galera para enfrentar o Marshall Law e se classificar para o Punho de Ferro, e que também vai ter um papel importante, meio que assessorando o Jin ao longo do torneio, dando dicas e garantindo que ele se vista muito bem, porque isso é Punho de Ferro, onde a imagem é tudo. Então tudo pode se vestir igual um mulambento, bota a calça preta de foguinho azul e tá tudo certo. O Jin passa a ser nomeado como o escolhido do povo, só porque depois que ele quebrou a cara do Marshall Law, a galera ficou gritando o nome dele sem parar. Mas convenhamos que é desmerecer um pouco o trabalho duro do cara. Ele foi escolhido depois que ele já desceu o cacete no Marshall Law. Aí é fácil escolher o cara depois que ele já ganhou. Na base do mal, Heihachi começa a dar esporro no filho, porque o torneio Punho de Ferro está pra começar e o filho só fica farreando. E ainda quer assumir a liderança da empresa. Fica torcendo pro Heihachi passar logo o osso pra ele, mas de que jeito? O cara não tem responsabilidade nenhuma. Faz o que dá na teia. Lidera uma operação ridícula pra tentar capturar o Jin, que o tanto de gente que ele mobiliza pra isso soa como tentar matar uma formiga com uma bazuca, basicamente. E ainda por cima falha. Não, mas na mente do arrombado ele é o fodão. Mas depois da comida de toco, ele cria vergonha na cara e vai trabalhar no torneio. E começa a apresentar o elenco de lutadores que fará parte daquela edição do evento. Parte da galera que a gente já conhece dos jogos. Tem o Ed, o Raven, Yoshimitsu, Ana, Brian e companhia. Mas não espere muita profundidade não. Os caras estão aqui só pra fazer fanservice e pra lutar mesmo. E chegamos nos momentos em que o Jin interage pela primeira vez com os outros lutadores. Temos a clássica cena onde os valentões zombam do novato, mas o Jin tá meio que foda-se pra eles e vai falar com a Christy Monteiro. E a Tekken, que há tempos atrás queria capturar e dar cabo do cara, simplesmente aceita ele ficar andando de boa ali pelos corredores. Mas o torneio logo começa. Temos a luta do Blade contra Ed, o capoeirista, da qual Wesley Snipes sai vitorioso. Depois disso, temos o primeiro combate do Jin contra Miguel Roja, cuja arrogância supera o talento e ele acaba levando uma surra do Jin. Também tem o fato do Jin ser o protagonista, que acredito que deva ter pesado um pouco nisso. Vitória é essa que deixa o Kazuya incomodadinho. Mas dane-se ele, porque isso faz o Jin ganhar pontos com a Christy. Eles saem, tem uma noite interessante, que só não termina melhor ainda porque ambos têm que acordar cedo pro dia seguinte. Ela se despede e ele fica sozinho no quarto dele. E aqui descobrimos que, na verdade, a Tekken não deixou pra lá a questão do Jin. Na verdade, o Kazuya envia duas assassinas, Ana e Nina, para cuidar dele. Uma pessoa normal esperaria o Jin dormir, onde seria mais fácil dar cabo dele. Mas as duas são profissionais e fazem diferente. Elas apagam a luz e começam a atacar ele no escuro. Até que funciona, ele tava tomando uma surra. Mas a barulheira toda acaba chamando a atenção da Christy e ela volta pro quarto desesperada procurando ele. Nisso, ambas as assassinas partem. Em vez de finalizar, já que estavam ali mesmo, elas partem e vão prestar conta sobre sua incompetência pro Kazuya. Isso porque elas são conhecidas por serem assassinas profissionais. No próximo dia de torneio, o Jin fala pra Christy que percebeu que uma das pessoas que atacou ele era Nina Williams, a qual será a oponente dela. Ela usa essa informação como combustível para amassar a cara da mina Nina. E voltamos para Kazuya e seus planos. O cara é bilionário, é o segundo no comando da Tekken, tem acesso a armas, venenos, mercenários, satélites e provavelmente até delivery 24 horas. Mas não consegue eliminar um pé rapado que tá morando dentro da própria instalação da Tekken. Mas é claro que ele tem um próximo passo muito bem calculado. Ele começa a oferecer muito dinheiro pra geral, para o primeiro que conseguir mandar de base o escolhido do povo. Ele oferece para Brian,
o representante da Tekken e atual campeão do Punho de Ferro. Mas o Brian dá um chega pra lá nele, sabe-se lá o porquê. Então Kazuya diz: então, cara, eu sei que tu tem uns melhoramentos aí, né? Tem umas chapa de metal embaixo do braço e meio que isso daí facilita, né? Você lutar, tals, e ser campeão. Seria uma pena se alguém soubesse disso, né? Mas pera aí, o cara não representa a sua empresa? Por que tu vai explanar ele? E tipo, como é que até hoje não descobriram que o cara tem as chapas de metal por baixo do braço? Não tem um antidoping aí nesse torneio? Tipo, as outras mega corporações não suspeitaram de nada? Ninguém estranha o alto desempenho do Brian e a força descomunal do maluco? Vai ver, no fundo esse torneio nem é grande coisa. E as outras corporações estão meio que whatever pra quem ganha, pra quem perde. Parece que só a Tekken e o povão se importa com o UFC turbinado. Na verdade, nem a Tekken, meio que só o Heihachi. Parece que o Kazuya também tá se lixando pra isso. Mas o torneio continua. E tá na hora do Jin enfrentar um dos personagens mais legais de toda a franquia Tekken. E claramente estou falando de Yoshimitsu. Já que vai enfrentar um cara todo armadurado e usando uma katana, Jin ganha luvas iradas. E também uma arma pra deixar um combate um pouquinho mais equilibrado. Mas dá uma armadura pro cara pra proteger os órgãos vitais dele? Nah. Mas o Heihachi olha pra aquilo e fala: isso aí tá certo não. Não era pra ser essa luta. Pode parar. Vamos retomar a programação original. Vai, segue o script. E o Kazuya fala: não, eles têm que lutar agora. E o Heihachi fala: de jeito nenhum. Vamos mudar isso aí. Só que daí o Kazuya dá um comando pros soldados e eles voltam suas armas para o Heihachi. E o Heihachi fala: mas que audácia é essa? E o Kazuya fala: tu me colocou no comando da segurança. Os demolidores, como eles chamam soldados, respondem somente a mim. Aí tu fica, what the fuck? Quer dizer que se o CEO da empresa te dá o cargo de comandante dos seguranças, tu pode usar eles pra tomar o controle da empresa? E os caras vão te obedecer sem questionar? Vamos saber. Enfim, ele manda prender o velho e conta pra ele que o Jin é filho dele, que ele é pai e o Heihachi é vovô. Então o show continua. Jin contra Yoshimitsu. O plano do Kazuya era que o Yoshimitsu finalizasse o Jin ali, se livrando de vez do problema. Mas o Jin, se lembrando dos importantes ensinamentos de sua mãe, consegue derrotar o Yoshimitsu, mostrando que toda armadura vira nada diante do poder do protagonismo. Kazuya fica pistola. E sob sua gestão, ele decide mudar todas as regras e meio que dane-se. Ele dá ordem para prender todos os lutadores e diz o que todo mundo já sabia, que ele nem ligava pro tal do torneio Punho de Ferro, mas que a luta do Jin e o Yoshimitsu fez ele perceber algo interessante. Que quando a plateia pensou que o Jin tirou a vida do Yoshimitsu, a audiência simplesmente explodiu, o que o fez tomar a decisão de implementar uma nova regra. A partir daquele ponto, todas as lutas serão até a morte, iniciando a era Mortal Kombat da Tekken. Mas os lutadores conseguem fugir. Afinal, soldados da Tekken, pelo amor. O Jin aproveita e vai até onde o Heihachi está enjaulado pra tirar satisfação com ele. Mas meio que percebe que ele não é o cara mal do mal mesmo. Vendo utilidade no velho, eles soltam ele. E todos eles fogem para se esconder em alguma parte da forja, como são chamadas as regiões periféricas de Tekken City, para caso tenha uma memória de jirico igual a minha. Em paralelo ao saber da notícia, Kazuya ordena que as tropas da Tekken partam à procura dos fugitivos e os capturem de volta. Mas temos um momento de tranquilidade até que o pau volte a torar novamente. Jin ainda está se recuperando dos ferimentos que teve com a luta do Yoshimitsu. Heihachi se aproxima para conversar com ele. Começa a falar que conhecia a mãe dele, que a mãe dele era uma lutadora da Tekken. E o Jin fala: minha mãe queria me manter longe da Tekken. E o Heihachi começa a mandar o papo de que a Tekken é necessária para manter a ordem, foi por isso que ele criou a Tekken, que não é pro Jin ficar julgando a Tekken por causa das coisas que o Kazuya faz. E o Jin fala: a Tekken destrói vida. E o Heihachi fala: não, pera aí, não é bem assim também. O Jin retruca, mas baixa a bola quando percebe que o Heihachi tem alguma coisa importante pra falar sobre a mãe dele pra ele. E é nesse momento que o Jin descobre que ele é filho do Kazuya. Jin tem uma reação a lá Luke Skywalker, mas mais contida, mas o Heihachi segura o Jin pela gola e fala: escuta aqui, até esse momento só tinha um herdeiro da Tekken, o psicopata do meu filho, mas agora tem dois, sendo você o segundo, meu neto. O Jin não fala nada, mas com certeza ele deve ter pensado: verdade, mano. Nesse momento, Kazuya e seus soldados invadem o barraco. Os lutadores saem na mão com os soldados que passam apuro apesar de estarem armados. O Steve Fox falece, o Jin e a Christie são capturados e Kazuya ordena o fim do Heihachi, após uma breve conversa entre os dois, onde o Heihachi fala que ele não é digno do nome Mishima e por isso vai perder no final das contas. E diante disso não podia faltar a clássica cena: Heihachi Mishima tá morto, até o pós-créditos. E o show continua, com Kazuya anunciando agora para o público que os lutadores lutarão realmente pra valer. Agora é vida ou morte, sem choro nem vela. Só acho engraçado o jeito que ele fala isso. Ele diz: agora os lutadores não lutarão mais por vitória, glória e blá blá blá. Agora eles lutarão por sua vida, como todos nós, a cada dia de nossas vidas. E meu Deus, dá pra ver na sua cara, Kazuya, o quanto você deve lutar todo dia. Temos a luta entre Brian e o Sergei, na qual o segundo é derrotado com brutalidade extrema, servindo para nos mostrar a ameaça que Brian representa, para que a gente se preocupe quando ele for lutar contra o Jin.
Momento esse que logo chega. Não sem antes o Kazuya confrontar o Jin mais um pouco, meio que usar a Christie de refém, e o Jin receber um conselho do Blade, dizendo que a raiva não é combustível para sucesso. Ele precisa lutar por algo mais nobre. E cair na real que agora ele não tá lutando só por ele mesmo. Ele tá lutando por todo mundo, representando todo mundo. Todo mundo que agora tá insatisfeito com a nova gestão da Tekken. E temos um momento bem maneiro se passando na mente do Jin, onde ele lembra da mãe dele, do Fox, dos acontecimentos, de todas as pessoas que dependem dele, com ele finalmente entendendo o seu verdadeiro propósito ali. Ele não tava ali por vingança, ele tava ali também para botar ordem na casa. Ele caminha em direção ao ringue para o grande confronto contra o atual campeão, Bryan. E a luta é bem maneira. Ele apanha, bate um pouco, apanha mais um pouco, bate, lembra dos ensinamentos e acha um jeito de como ele pode fazer pra ganhar daquele cara roubado. Todo o povão tá com ele e ele vai lá e não decepciona. Ele manda um aéreo bem na fuça do pugilista. Todo mundo fica feliz, menos o Kazuya, que decide que já chega e simplesmente ignora todas as regras básicas do torneio, dizendo que aquilo lá não foi a final nada e que a final agora vai ser contra ele. Ele pega 2 machadinhas e parte pro ringue. O Jin fica meio sem entender, porque tinha acabado de ganhar e do nada chega o maluco e começa outra luta. O ponto é, o confronto inicia o confronto final e não tem como escapar. Só que o Kazuya não é lá uma grande ameaça. Foi mais difícil o combate anterior do que esse. Sério mesmo, Kazuya, que você achava que você tinha chance contra o Jin? Tu, que tem mó cara de que não luta há anos. O Jin simula que vai finalizar ele com o machado, mas obviamente ele não faz nada disso. Porque diferente do Kazuya, ele é uma pessoa melhor. E ele já entende que a vingança não é o caminho. Agora ele significa uma outra coisa, esperança. Nos passando essa belíssima mensagem. Tenho certeza que os caras que escreveram o roteiro de The Batman viram esse filme, acharam essa mensagem boa e decidiram se inspirar para fazer o roteiro deles. Todos gritam o nome do Jin, mas ele tá cansado, tá baqueado, tá sujo e só quer ir pra casa tomar um banho. Ele pega o casaco dele e sai pra fora do prédio. Lá fora ele percebe todos os soldados formando fila para prestigiar o novo líder da Tekken. Afinal, ele era o segundo herdeiro e agora é quem de fato herdou, o novo CEO da Tekken. E agora terá início a uma era de não tirania, onde a Tekken vai passar a significar outra coisa, esperança e paz para o mundo ou algo assim. E fim, assim acaba essa obra-prima. Um verdadeiro soco na boca para quem diz que adaptações de jogos para a 7ª arte são ruins. Todos que dizem que não gostam desse filme não passam de invejosos. E quem tá dizendo isso não sou eu não, mas sim uma pá de estudos e artigos acadêmicos. Capite? E é isso aí, pessoal. 1000 obrigados por assistir até aqui. Caso tenha gostado do vídeo, não deixe de deixar o like e se tornar inscrito do canal, para não perder nenhuma novidade e também para fortalecer a comunidade Tekken 2010. Diz aí nos comentários, tu já viu esse filme? O que acha dele? É legal, né? Tekken very much, ficamos por aqui, até a próxima!